Oi, Dri, tudo bem? Oi, Eli, tudo bem e você? Tudo bom. Bom, então, hoje é o nosso primeiro episódio do podcast Eli, Aqui e Ali, com a Dri, vários Is que a gente tem no nosso dia de hoje. Eu chamei a Adriana aqui para ela falar do Spiritual Thinking e eu vou deixar ela explicar para vocês quem ela é e o que é esse curso barra algo para mudar a sua vida para sempre. Então, eu vou deixar aqui ela contar, vou deixar ela explicar como nasceu, para onde vai e se vocês depois tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, ela vai deixar os dados de contato dela para futuras conversas. Vamos lá, Adri, pode começar. Muito bem, quem sou eu? Esse, aliás, é o módulo 1 do curso do Spiritual Thinking. Deixa eu passar assim brevemente os conhecimentos, né, minha de carreira, de formação, para que as pessoas entendam quem está aqui do outro lado, de quem que é essa voz. Eu sou psicóloga de formação, sou administradora de pós-graduação. Atuei em organizações por mais de 17 anos na área de recursos humanos, fui responsável pela área de treinamento de empresas multinacionais com 3.000 funcionários, então eu tenho uma bagagem organizacional bem densa. E chegou em 2002, eu fiz a minha transição de carreira para consultora. Foi uma transição planejada por 3 anos, que foi quando eu entrei na DHL, foi o meu último trabalho corporativo, e foi uma transição muito bem pensada. E abri minha empresa em 2002, com uma carona muito de treinamento, de liderança, que era a expertise que eu mais tinha. Bom, e aí a minha carreira foi se desenvolvendo, me formei, formação internacional, a primeira que eu fiz de coach foi em 2006, a primeira formação foi em 2002, então quando eu tomei contato com coaching, ninguém falava sobre coaching no Brasil ainda, era muito raro você ouvir falar. Fiz várias formações, inclusive nessa área de coach com o Tim Galloway na Califórnia, fui para a Califórnia estudar com a fonte de quem inventou. Em 2006, entrei em contato com constelação sistêmica, me tornei consteladora. Em 2009, porque são 2 anos de formação, então o curso foi 2007 e 2008. Em 2009 eu comecei como consteladora e a minha empresa foi tomando um formato mais organizacional, com foco em liderança, mas ele foi em paralelo se aprofundando em termos de conhecimento com a constelação sistêmica. Então, os treinamentos que envolvem todos esses conteúdos, os workshops de constelação sistêmica, são técnicas muito profundas aí de acesso para o ser humano. E estava indo nessa pegada normalmente, quando em março de 2020, vocês sabem o que aconteceu no Brasil. Eu me vi cancelando os meus trabalhos presenciais e tendo que me reinventar. E foi muito, muito interessante, porque essa conceituação toda do Spiritual Thinking, ela foi criada, na verdade, faz 4 anos, mais ou menos. Então, eu tenho um livro publicado há 4 anos já do Spiritual Thinking, que são as bases do que eu desenvolvi para esse treinamento. E eu tive que ver como é que eu vou fazer, como é que eu continuo a minha missão de vida, que é tocar o maior número de almas possível, apoiando-as no que for importante para elas transformarem em suas vidas. E eu falei, como é que eu posso continuar cumprindo essa missão? E isso tudo é um processo, eu acho interessante as pessoas entenderem que toda e qualquer transformação da vida das pessoas não é algo que acontece de repente. A pandemia, ela já estava dando sinais há algum tempo e a gente não percebeu o quanto ia chegar. Então, isso acontece na vida das pessoas em todas as esferas.
E eu falei assim, nossa, quais são as principais dores das pessoas? Como é que eu posso ajudar as pessoas nessas dores? E eu sabia que nós teríamos uma pandemia emocional, né? Interessante. Com a pandemia, eu tinha certeza que nós teríamos pessoas tendo pandemias emocionais. Eu brincava no começo da pandemia, falava assim, gente, daqui 9 meses vai ter um monte de criança nascendo e um monte de casamento sendo desfeito, né? Casamentos Sim. se fortalecendo, mas muitos se desfazendo. Por quê? Porque as pessoas se viram fechadas e de uma forma despreparadas para olharem para suas próprias questões e recebendo gatilhos de mexer nas dores, sabe? E foi aí que eu estruturei o Spiritual Thinking Online Training, olhando para a minha bagagem, então 30 anos como trainer, desde 2006 atuando como coach, desde 2009 atuando como consteladora. Em agosto de 19, eu resolvi estabelecer que eu falaria de espiritualidade no mundo corporativo. Eu acho que por isso que eu falo que é um processo, né? Porque até então eu estava sendo bloqueada por assessoria de imprensa, por outras pessoas que me assessoravam de falar de espiritualidade. E eu teve uma hora que isso explodiu. Eu falei, não, é isso, né? É isso. E quando eu recebi, isso é uma coisa que a gente estava falando no debriefing do nosso encontro, quando eu recebi essas conceituações do Spiritual Thinking, foi um insight, foi um download. Então, eu recebi, eu estava numa palestra de negócios como ouvinte, e de repente me veio o termo Spiritual Thinking. E eu falei, nossa, mas o que é isso? O que isso pode se transformar? E demorou aí mais ou menos uns 9 dias, eu fui construindo o que seria um pensador espiritual? O que diferenciaria na vida de uma pessoa ser um pensador espiritual, né? Que seria o spiritual thinker, que quando fazem o curso eu já nomeio como spiritual thinkers. Sim. A Eli é uma spiritual thinker. Sim, sim. Porque não passa, você não vê mais o mundo da mesma forma, né? Você passa a ter uma visão e um pensamento de mais conexão, de mais profundidade, de novo olhar. E aí eu recebi, então primeiro foi o nome, que eu acho que esse nome ele é muito significativo, porque ele passa pelo cognitivo, porque a gente precisa ter essa parte cognitiva, nós seres humanos, mas ele passa por uma profundidade diferente do que só o cognitivo. Então, para imaginar as 3 premissas básicas do Spiritual Thinking, eu entender que a gente não é só matéria, e aí eu levo as pessoas a entenderem isso, olhando para suas próprias experiências, não sou eu querendo, em nenhum momento, a Eli participou do curso, em nenhum momento eu falo que isso é certo, isso é único. O que eu quero é que as pessoas olhem e entendam que tem todo um mundo não material que afeta a gente neste mundo material, né? Nessa carne que a gente tem e que nos envolve, nessa carcaça que a gente protege a alma, né? E as pessoas precisam entender isso, que a gente é mais do que essa carcaça, né? A carcaça é um instrumento, um veículo que a gente percorre o mundo, mas ela é só um veículo, né? Então, essa é uma primeira premissa do Spiritual Thinking. A outra premissa é a questão do não julgamento. Então, também não consigo aprofundar aqui no tempo que a gente tem, mas esse não julgamento, eu aprender a me desconectar das minhas formas de ver o mundo e que foram aprendidas, e as minhas formas do que isso é certo, isso é errado, o meu jeito é bom, o do outro é ruim. Então, o julgamento, ele passa por um entendimento do qual é a verdade do outro, né? Então, quando eu entendo verdadeiramente a verdade do outro,
eu tenho uma conexão maior com o outro. Eu não preciso defender territórios do que é meu e do que é dele. Ok, eu vejo dessa forma, me mostra como que você vê isso. Eu olho para uma pessoa que tem determinados comportamentos, mas por que essa pessoa tem determinados comportamentos? E aí você vai sondar na história de vida da pessoa. Essa pessoa perdeu, por exemplo, a mãe aos 12 anos. Por que ela não consegue desenvolver um relacionamento? E eu tive recentemente, tratei uma pessoa com essa situação. Por quê? Porque toda vez que ela se ama e se entrega, ela revive a perda da mãe. Então, é melhor eu não me entregar. Então, eu tenho uma série de aspectos que a gente tem no nosso ser que nos forma e que nos torna um ser integral, né? Corpo, mente, espírito. Aí vem emoções, né? Vem a alma, seja qual for a sua religião. A Eli sabe que eu não entro em seara de religião. Todas as religiões são bem vistas e eu vejo o que tem de bom em cada uma delas. E é isso que eu quero passar dentro do curso de Spiritual Thinking, né? Que eu posso me permitir olhar para algo que é diferente do que eu olhei para a vida inteira. Nessa turma do Spiritual Thinking que está acontecendo, a gente passou pelo módulo 2, que é específico do Spiritual Thinking, e tinha judeus, tinha pessoas que frequentavam Umbanda, tinha pessoas que eram muitos católicos, e quando eu indico o filme do Morgan Freeman, né, A História de Deus, começam a entender um pouco da visão que eu tenho do mundo, porque eu vi a religiosidade e senti na pele a religiosidade indo para a Índia, para o Nepal, para o Butão, para o Tibete, né? Ficando em monastério budista, ficando em ashram. Só que não são todas as pessoas que têm essa possibilidade de olhar a beleza que tem em cada coisa dessa. O meu caminho de espiritualidade passou por estudar por Cabala, passou a frequentar Centro Dharma para estudar budismo, fiz curso de filosofia maneira clássica, que isso me ajudou a ter uma visão dos pensadores, dos filósofos. Eu trago muito isso dentro do curso de Spiritual Thinking também, essa visão mais filosófica da vida. Então, a ideia de se tornar um Spiritual Thinking, quando eu falo dessa premissa do não julgamento, é o olhar desprovido do certo e errado e do bom e do mal para preparar para os conceitos que vêm na sequência do treinamento. E o terceiro princípio, e que eu acho que é uma virada de chave para muita gente, é a questão do livre-arbítrio e do não controle, né? Que eu quebro o que a gente ouve por aí. Dentro do Spiritual Thinking, eu ensino as pessoas a olharem as diferentes esferas do que ela tem controle, do que ela influencia e do que ela não tem controle, do que ela tem consciência e do que ela não tem consciência, né? Que aí entra a questão do livre-arbítrio. Então, o quanto realmente e efetivamente eu sou dona das minhas ações, se eu tenho 95% das minhas atitudes diárias dominadas por um software, um algoritmo na minha mente que está programado para me fazer enxergar o mundo sempre da mesma forma. Sem ter conhecimento e sem ter consciência do que nos movimenta numa esfera mais profunda. Né? De como eu faço parte de um sistema, de como eu influencio esse sistema, de como eu sou influenciada por esse sistema, né? Então, tem coisas muito mais profundas. Então, esse download que eu recebi, exatamente foi isso que a Eli gosta que eu trate, porque eu recebi esses princípios, quer dizer, e foi muito interessante, porque se vocês olharem esses princípios, não tem nada de novo. Eu só reajuntei no que eu acho que é essencial.
né? Se eu conseguir entender que a gente é mais do que matéria, que eu sou corpo, mente e espírito, que eu sou um ser integral, se eu conseguir me relacionar com as pessoas olhando de uma forma não julgadora, não dona da verdade, se eu conseguir saber separar o que eu posso controlar, o que eu não posso, e o meu nível de inconsciência para eu determinar o meu nível de livre-arbítrio, né? Eu tenho uma essência aí. E eu lembro que outro dia uma pessoa falou assim, mas esse livro, ele é curto. Ele falou, eu virei para a pessoa e falei assim, porque o essencial é simples. O essencial é simples. Então, Esse é não o grande tem... ponto. O essencial para tudo, isso eu aprendi muito com a constelação sistêmica. Para olhar para as relações, para olhar para as coisas que aparecem, desconecta de todo o contexto e olha qual é a essência. Por que aquelas pessoas estão discutindo? Por que aquela mãe está discutindo com aquela filha, aquela filha discutindo com a mãe? Porque quando eu olho para a essência, existe amor, existe cuidado, e é isso, a vida, para mim, e todos os meus aprendizados nesses 30 anos que eu venho percorrendo aí, a gente aprender a desenvolver o que é essencial, esse olhar do essencial. E aí eu saio, né? Porque se eu não olho para o essencial, eu gero desequilíbrio. Que tanto que é uma coisa que eu falo no curso de Spiritual Thinking, que eu falo ele pode te trazer relações familiares, afetivas mais saudáveis e produtivas, e um equilíbrio interno. Né? E a Eli fez o curso e isso não é uma venda por uma venda. Quando você olha, quando eu falo isso num processo de divulgação do meu produto, não é a venda pela venda, é isso que eu quero dizer. Isso que acontece quando o outro é capaz de mudar o seu olhar. Né? E aí eu deixo de olhar que o problema está no outro, está na vida, e passo a olhar para mim. Então, a todo momento, o curso, eu vou construindo um aprendizado, e aí ele sabe como que é isso. Eu não posso chegar e passar tudo, eu preciso ir aquecendo, parte por parte, pedaço por pedaço. Né? Por isso que são 8 módulos aí do curso do Spiritual Thinking. Dri, um ponto que eu acho que é legal, você me disse que você pensou no curso há 4 anos, né? Mas ele tomou forma ou ele tomou mais corpo agora em 2020, não foi? Foi, 2020, Ele tomou o formato de um curso. Ah, entendi. Porque a forma dele, o Spiritual Thinking, ele já estava lá desenhado, publicado, registrado na Biblioteca Nacional há 4 anos. Está disponível na Amazon os conteúdos. Os conteúdos são simples. Ele é quase um e-book conceitual. Ele não é, inclusive, ele não é longo, ele é curto. Sim. Porque eu trato do que é essencial. Eu estou já escrevendo um outro livro que vai ser mais profundo, mais detalhado. Mas a ideia era o que é essencial. Se eu conseguir fazer as pessoas entenderem isso como essência, a vida das pessoas é transformada. E aí, paralelo a isso, eu uso as minhas outras ferramentas. Então, em termos conceituais, você fez o curso, você sabe que 70% do curso ele tem conteúdo de constelação sistêmica. Sim. Só que eu passo de uma forma prática, né? Não adianta saber o conceito. Não é o conceito pelo conceito. Sempre comigo, como meu ascendente é virgem, aí ele me perguntou antes da gente começar, não é ficar no mundo das ideias, não é um curso que você vai só entender os conceitos, não. Por que ele chama Spiritual Thinking sabedoria em ação? Porque eu levo a turma a se mexer. Não tem como sair igual. Então, se a gente falou das relações familiares, o trabalho de casa deles sabe aquela pessoa que você precisa e está desconectada? Vai lá, fala um oi para essa pessoa. Por isso que é sabedoria em ação, porque ter sabedoria, para mim, ter sabedoria e não colocar ela em movimento na minha vida, não serve para nada eu ser uma biblioteca ambulante.
tudo que eu aprendo, eu preciso movimentar. Eu, Adriana, sou assim. E eu acredito que essa é a única forma. Eu não invisto 10 minutos do meu tempo e não invisto R$ 10 do meu dinheiro se não for para colocar em movimento. Né? Falei para você, essa semana acabei de fechar uma consultoria de imagem que eu sei que vai me trazer para esse meu novo momento uma série de insights de como me posicionar e etc. E um curso de mídias que eu não manjo nada, só que para eu trabalhar a autoridade digital, eu preciso entender um pouco disso. Né? Então, e aí eu já começo de uma forma sistemática a trabalhar em cima daquilo. Então, eu tenho muito esse perfil e as pessoas que vão fazer o curso, elas vão ter resultado se entrarem nessa mesma vibe, né? Porque não adianta, você pode passar ileso no curso se você quiser. Se você entrar por um ouvido e sair pelo outro, se você não fizer os pré-works e os homeworks, que são o aquecimento e a consolidação, vai mudar alguma coisa, mas eu garanto que não tem como sair o mesmo se você se entregar para o curso. Não tem como. Idri, quem não conhece, por exemplo, constelação sistêmica, vai fazer o curso, você entende que nesse curso a pessoa vai conseguir ter esses conceitos e ou ela vai precisar depois também fazer um workshop? Como é que funciona? Não, na realidade, Eu olha, pergunto porque eu já tinha feito, eu conheci os conceitos, mas a pessoa precisa saber disso ou ela vai conhecer disso no curso? Ela vai conhecer disso no curso, e se ela vai sentir necessidade ou não de trabalhar uma questão dela, é uma escolha pessoal. Entendi. Tem pessoas que vão querer mexer nisso mais profundamente através da constelação, mas tem, às vezes, o próprio curso consegue movimentar. Uhum. Então, por exemplo, ontem mesmo eu tenho uma executiva que está fazendo o curso, e eu venho num crescente conversando com ela em relação a tomar a mãe. E ontem eu contei um case que tinha uma história pessoal minha e uma história de um cliente. E quando eu terminei de contar essas histórias, ela tinha sido constelada quase. Eu olhei para ela estava completamente relaxada e respirando profundamente. Eu falei, o que você está sentindo? Ela falou, parece que você acabou de me tirar 1 tonelada de peso. Eu falei, você acabou de ser constelada. Né? Então, tem várias formas da gente movimentar as pessoas. E cada pessoa funciona de um jeito, né? Cada pessoa funciona de um jeito. Outro dia eu fui procurada por uma pessoa com problema de relacionamento com um ex, e hoje ela já tem outra pessoa. Eu preciso fazer uma constelação para resolver meu problema com o ex. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele está me procurando nas redes e eu já bloqueei, ele foi para a rede da empresa e não posso, eu já estou em outro relacionamento e etc. Eu preciso fazer uma constelação para resolver. Eu virei para ela e falei assim, mas você já sentou e conversou com ele? O que ele precisa ainda ouvir? Às vezes o que ele precisa é que você reconheça que ele foi importante na vida dele por um período e que agora você está disponível para ajudá-lo a fechar esse ciclo. E de que forma você pode ajudá-lo a fechar esse ciclo? Simples, não? Então não necessariamente você precisa ir para uma constelação. O que eu preciso é que a pessoa se movimente. Sim. Né? Porque é fácil você botar toda a responsabilidade em cima da constelação. Eu não pego esse peso para mim, né? E é justamente isso que eu passo todo o tempo no curso. Sim. Não adianta, você precisa colocar em movimento, você precisa olhar diferente, você precisa fazer diferente. O seu olhar vai mudar todas as relações dentro da sua casa, com a mudança do seu olhar. E quantas turmas você já teve no curso, desde que começou? A gente começou no meio do ano passado, acho que foi a primeira turma. Eu tô indo agora, estou na terceira, e dia
acho que 15 de março, se eu não me engano, começa a 4ª turma. Uau. Tá? Já está aberta as inscrições lá na minha bio, você consegue o link na bio do meu Insta, mas eu estou indo para a 4ª turma já, e hoje eu chorei, assim, você não tem ideia, eu falei, gente, vocês me fizeram chorar, o impacto que as pessoas tiveram da aula de ontem. Então, a hora que eu acordei, porque eu acabei exausta, fui dormir, me desconectei do coisa, na hora que eu acordei, tinha um monte de mensagem dos participantes no nosso chat de discussão, tinha um monte, e assim, as pessoas, Adriana, hoje eu levantei, parecia que eu não pisava, parecia que eu estava leve, hoje, Adriana, sabe assim? Eu falei assim, meu Deus! E aí, aí eu recebi uma declaração que eu falei assim, gente, eu estou toda maquiada para gravação. Aí me fizeram chorar. Então, um reconhecimento do trabalho. Realmente, o curso, ele é transformador. Que bom, Dri. Eu sei porque eu fiz, mas né, cada um tem que ter a sua experiência. Vamos aproveitar esses últimos minutos e você falar de onde você tem os seus perfis e quais são as suas páginas. Tá. Olha, quem quiser, eu tenho o meu canal do YouTube, que é Adriana Vico. Eu devo ter lá mais de 60, 70 vídeos já, com Já é um bom conteúdos. começo, né? Já é um bom começo para você entrar. O meu perfil do Instagram, @adrivico, eu acho que ali você consegue se conectar com as minhas lives, ele está estruturadinho também, então você consegue entender melhor o que eu faço. Os vídeos estão ali também no Instagram, organizados de forma diferente do que no meu canal, mas são duas formas que você tem de contato comigo. @adrivico, Adrivico com 2 Cs, de Adriana Vico, e o meu canal do YouTube, Adriana Vico. Acho que é isso. Muito obrigada, Adri. Oh, minha linda, é sempre um prazer estar com você, você sabe. Eu sempre, e eu agradeço muito, porque esse é nosso primeiro episódio de muitos, e eu tenho certeza que nós vamos falar de mais assuntos, e esse seu projeto vai decolar por muitos e muitos anos. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo reconhecimento, obrigada por ter me chamado aqui e falado o que eu amo fazer, né? Com certeza, esse é o objetivo. Um beijo e até a próxima. Um beijo, querida. Fica com Deus. Um Você beijo para também. todos. Tchau, tchau. Tchau.